E aí, como é que você está? Eu tenho tido uma oportunidade interessante de conhecer um número muito grande de pessoas em um período muito curto de tempo. E a circunstância em que eu conheço essas pessoas é diretamente na função que elas exercem, né, no trabalho e em um contexto onde elas me contam sobre os desafios e as vitórias do dia a dia delas. Então, essa competência recém-adquirida de aprender a fazer perguntas tem sido algo muito importante nesse período, né? E é incrível o poder que existe quando as pessoas ganham voz, quando elas podem se expressar. E a gente vê uma série de coisas diferentes, né? Você vê que tem pessoas que têm um pouco de medo de transbordar, você vê que tem pessoas que só estavam esperando alguém perguntar, porque elas não viam legitimidade na sua história, né, para ter ela contada até que alguém pergunte, né? E isso me faz pensar sobre o quanto a gente se posiciona, né, com relação às nossas histórias diante daquilo que os outros perguntam, né? Então, é muito comum que você encontre pessoas que a visão que elas têm da própria realidade, ela é inteiramente moldada por aquilo que os outros dizem. Então, é mais ou menos assim, né? Caso tenha ficado muito abstrato isso até agora. Você começa a conversar com a pessoa e a fazer perguntas a respeito do dia a dia dela, da maneira que ela vive. E o que você vê é um enfileirado de clichês, de frases prontas. É como se a pessoa estivesse se adornando com as frases que os outros dizem. E sabe, isso é mais comum do que parece. Talvez você se orgulhe de ter uma vida reflexiva aprofundada. Você não vive em cima dos clichês, ou no mínimo questiona bastante cada um deles. Mas sabe, a gente sempre pode ser encaixado em algum tipo de minoria. A gente sempre pode ser enquadrado em um determinado conjunto de vítimas. Tem um monte de possibilidades para isso. E aí parece que se você quer realmente conhecer a história da pessoa, se você quiser realmente ter acesso ao que essa pessoa tem para contribuir e dizer, e, enfim, ser conhecida mesmo, você tem que ir removendo aquelas frases que você já escutou 1 milhão de vezes de todo mundo que está num contexto parecido, né? E a maior parte das pessoas não se dá conta disso. Mas talvez o perigo maior esteja naquelas que sabem que isso existe e acreditem que elas não fazem parte disso. Eu recentemente estava em uma palestra sobre comunicação, né? Não foi esse o contexto, não. Não vou lembrar, mas não foi comunicação, não. Mas enfim, era um contexto onde as pessoas estavam falando, né, sobre dores, sobre problemas, enfim, coisas desse tipo, né? E sabe, ficou muito nítido que aquilo que é mais perigoso nas nossas emoções, na nossa vivência, é aquilo que é silencioso, aquilo que você ignora, né? Da mesma forma que um problema de saúde que é silencioso no início, ele é muito mortal, porque quando ele começa a incomodar, talvez já seja tarde, né? E esse tipo de alerta, ele deve ser muito constante para nós, porque ele é muito válido, né? Talvez você não se dê conta, ou pior, né? Talvez você não ache que isso aconteça com você. Mas preste bastante atenção e faça aquelas perguntas mais comuns para si próprio.
aquelas perguntas que são grandes e que a gente costuma evitar, né? Quem eu sou, de onde eu vim, o que é que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Talvez você se surpreenda com a quantidade de clichês que vai aparecer. Talvez você se surpreenda com a quantidade de elementos que você coloca, né? Que você adiciona na sua história e que eles são parte de um grupo, né? Eles são o relato de um grupo, mas em alguma medida, claro, eles são seus também. Em alguma medida você tem as dores que todas as mães têm. Em alguma medida você tem as dores que todos os homens têm. Em certa medida você tem as dores que todo mundo da sua geração, da sua classe social, do seu, sei lá, seu círculo de amigos, do lugar que você mora. Mas em que medida você está simplesmente coletando essas queixas e anunciando para o mundo que isso é quem você é? E em que medida essas coisas que sim estão presentes na sua vida realmente fazem parte de você, em qual intensidade? Talvez você esteja muito melhor do que as pessoas do seu grupo. Ou talvez você precise dar mais atenção a um determinado sintoma que está na média para a maior parte das pessoas, mas em que você está doendo mais e você nem percebe. Você está no automático contando sobre a sua história, né? Então, a narrativa que nós oferecemos para o mundo nem sempre é aquilo que nós fizemos, mas aquilo que fizeram de nós. Presta atenção nisso aí. Se faça essas perguntas e depois me conta se a tua história continua sendo a mesma. Tamo juntos. Até depois do fim.